Olá, estamos iniciando mais uma palestra no primeiro Congresso Internacional de Saúde Única. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da disponibilidade de espaços verdes para a manutenção da qualidade de vida, utilizando como recurso as ferramentas de SIG. Meu nome é Poliana Marci, eu sou engenheira civil, formada pela Universidade de Pernambuco, e atualmente faço mestrado em Sistema de Informações Geográficas na Universidade da Beira Interior, em Portugal. Vamos começar tratando um pouquinho a respeito da questão de saúde, da qualidade de vida. A OMS traz o conceito de saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Ou seja, isso nos leva a querer que a saúde está diretamente ligada à qualidade de vida. Então, precisamos buscar estratégias que melhorem o bem-estar do indivíduo para que isso tenha que mostre, né, em relação à questão da saúde do indivíduo, a saúde como um todo do indivíduo, tanto mental quanto física, certo? Bom, em relação à saúde, nós vamos fazer uma análise a respeito dos espaços verdes existentes nas cidades. Para isso, nós vamos utilizar como recurso o Sistema de Informações Geográficas, entendeu? Que vai avaliar a quantidade de parques, de praças, de jardins públicos existentes em uma certa cidade, né? A cidade da Covilhã, que nós vamos utilizar como caso de estudo, e a utilização desse espaço para melhorar o benefício, trazer benefícios psicológicos para o utilizador, né? Porque há estudos que dizem que a partir de 5 minutos de caminhada já trazem melhoras para o humor, a autoestima do utilizador, né? E reduz os níveis de estresse. Então, essa utilização dos parques públicos vai trazer esse benefício psicológico. Também vai promover uma interação social, porque são áreas públicas que podem ser utilizadas por pessoas de diversas classes sociais, diversas culturas, e, de certa forma, vai promover essa interação, promover essa utilização como um todo, né? Que é um espaço amplo para qualquer pessoa utilizar. E também vai promover a manutenção da saúde física, porque vai diminuir as taxas de glicose, taxas de colesterol, taxas assim, todas as taxas negativas, né, que trazem malefícios para a saúde, vão poder ser diminuídas a respeito da utilização desses parques, dessas vias, para uma atividade física, para a prática de esportes e de lazer também. Ou seja, isso nos leva a crer que a conservação desses parques públicos vai atuar diretamente como um incentivo à saúde pública, tanto de idosos quanto de jovens, né? E também nas crianças, estimulando as crianças no desenvolvimento físico-cognitivo, através das brincadeiras, da ludicidade, da interação das crianças com esse espaço natural, né? Que vai, a partir das cores, das texturas, dessa interação das crianças, vai promover também bem-estar para as crianças. Bom, os benefícios dos parques públicos, das praças dos parques públicos, são inúmeros para a população. O primeiro deles vai reduzir a poluição. De que maneira? Através do processo de oxigenação, neutralizando os efeitos na população. Vai também atuar na diminuição da poluição sonora, que é um dos grandes níveis de estresse, né, que gera esse grande nível de estresse, essa poluição sonora das cidades, o barulho das vias, não é, dos carros. O estresse cotidiano também vai ser diminuído por esses ambientes, né? Além disso, vai diminuir as temperaturas externas. Essa parte verde atua nesse quesito também,
vai reduzir a velocidade dos ventos. É uma das questões que temos visto atualmente no Brasil, né, com essa questão dos ventos em Santa Catarina, que tem trazido grandes, né, causado grandes catástrofes realmente. E a existência dessas árvores, dessas vegetações, vão também diminuir o efeito desses ventos, né? Hoje em dia, nós temos passado por uma situação complicada em relação ao desmatamento no Brasil, e isso também tem causado essas catástrofes. Também vai trazer como benefício o sombreamento, não é? Esses parques são utilizados para piqueniques, por oferecer sombra, por oferecer um espaço com ventilação, bem agradável. Então, vai ser interessante também nesse aspecto. Vai influenciar no balanço hídrico, porque as cidades, elas formam quase que uma camada impermeabilizante. A água, ela não consegue chegar no lençol freático. A água, ela não consegue percolar através do solo que está todo impermeabilizado nas cidades. Então, esses espaços verdes vão atuar também dessa maneira, melhorando essa questão do balanço hídrico, né, de toda a questão até mesmo das chuvas e dessa água que nós utilizamos do lençol freático. Também vai trazer uma valorização visual e ornamental do espaço público, do espaço urbano. Por quê? Porque traz o benefício da beleza natural. Na verdade, as praças, os parques vão contribuir também nesse aspecto, tornando as cidades mais bonitas e mais agradáveis. Vamos falar um pouco agora do Sistema de Informações Geográficas. Bom, o Sistema de Informação Geográfica, ele atua como uma ferramenta de localização. A partir dessa ferramenta, é possível armazenar, analisar e manipular dados geográficos de acordo com a localização de diversos equipamentos ou fenômenos. Nós, através do Sistema de Informações Geográficas, podemos conhecer a localização específica de um certo objeto, de um certo fenômeno que ocorreu, e isso vai ajudar no auxílio da tomada de decisões, por exemplo, no planejamento urbano das cidades. Vão ser avaliadas as localizações de objetos que já existem, de curso de água, da característica do solo da região, da topografia, e a partir daí tomar decisões de onde seriam os locais mais interessantes a serem implantados diversos equipamentos, como mesmo os parques urbanos, a partir dessa localização. E, por fim, também vai servir na gestão dos recursos naturais, demonstrando quais são as localizações mais interessantes, as localizações que não podem ser modificadas, né, por contribuir com a paisagem, com o biotipo da região, e vai servir para gerir esses recursos, tanto de água, tanto de solo, tanto de diversos recursos naturais que existem. Então, o Sistema de Informação Geográfica atua nesse momento para o planejamento também das cidades. Bom, uma das ferramentas que são muito importantes, que atuam no SIG, é o programa de geoprocessamento conhecido como ArcGIS. Esse é o programa que nós vamos utilizar nas nossas análises. Vamos ter acesso a alguns dos mapas dinâmicos, mapas inteligentes que são proporcionados, são gerados através do ArcGIS, né, dos dados que nós colocamos no ArcGIS, ele gera esses mapas, podendo ser em 2 ou 3D. É um pacote de software que é capaz de analisar, manipular os mapas, além dos mapas também, bancos de dados e também gráficos, que nós vamos acompanhar também nessa nossa análise. Bom, a utilização do sistema de informação geográfica nesse trabalho, nessa análise que nós vamos fazer, vai trazer a
a suficiência, fazer uma análise da suficiência, se esses parques, espaços são suficientes. Através disso, nós vamos, através da extensão, Network Analysis, nós vamos ter conhecimento a respeito das rotas até esses parques, quais seriam os parques mais próximos à área de residência, visando estimular aqueles moradores daquela região a praticar diariamente as atividades físicas, ou regularmente, pelo menos, e também vai demonstrar se as áreas estão sendo abrangidas por esses parques públicos, se são os necessários, os parques necessários estão em boas condições, né? Que isso vai estimular a utilização pelos moradores, pelas pessoas ali que moram próximos a esse parque público, e vai estimular também a utilização para o lazer, tanto para as atividades físicas diárias, quanto para o lazer. Essa extensão Network Analysis tem diversas funções e vamos utilizar elas principalmente com essas funções de rotas, de analisar as áreas de serviço, as áreas de utilização, as áreas mais próximas, de acordo com o tempo, com a distância, e o estudo, se seja o caso, seja ou não necessária a implantação de novas áreas verdes, de novos espaços assim que vão contribuir para a saúde pública das pessoas àquele redor. Vamos trazer como um caso de estudo a cidade da Covilhã, em Portugal. É uma das cidades turísticas de Portugal, como Portugal inteiro, é um país turístico, não é? Então, essa também é uma cidade considerada uma cidade turística em Portugal. O Conselho da Covilhã, a nomenclatura é um pouco diferente do que a gente está acostumado a trabalhar no Brasil, mas isso se deve ao fato principalmente da questão do tamanho, né? O Brasil é um país de dimensões continentais. Portugal equivale em área ao tamanho do estado de Pernambuco, que nem é um dos nossos maiores estados. Então, essa nomenclatura vai ser diferente a partir dessas coisas. O Conselho da Covilhã, a gente poderia entender mais ou menos como se fosse uma cidade, e as freguesias, que nós separamos 4 freguesias desse conselho. Nós separamos a freguesia de Conceição, Santa Maria, São Martinho e São Pedro, e essas 4 freguesias correspondem à área urbana da cidade, né? As outras freguesias correspondem mais às áreas rurais, que incluem quintas, que aqui chamam quintas, né? Grandes fazendas, essa parte mais rural da cidade. Então, essas 4 freguesias correspondem ao que nós conheceríamos, por exemplo, como os bairros. São bairros que, esses 4 bairros correspondem à zona urbana da cidade da Covilhã. Cerca de quase 17 mil habitantes, esses dados são de 2011, talvez já tenha uma grande diferença. Tem uma área de 19 quilômetros quadrados. É uma cidade, como eu falei para vocês, turística, porque está ao pé da Serra da Estrela. Aqui eles têm essa expressão, né? Está ao pé da Serra da Estrela, e a Serra da Estrela é um dos pontos de maior altitude, é o ponto de maior altitude de Portugal. Inclusive, é turístico a esse respeito, porque na época de inverno costuma nevar, tem estação de esqui, então as pessoas de Portugal e da Europa costumam vir a esse local para praticar esses esportes de inverno. Além disso, também possui, durante todo o concelho, há diversas belezas naturais, como rios, como cascatas, uma área bem densa de vegetação também, e parte dessa vegetação densa também está localizada nesta cidade, neste perímetro, nessa área de estudo que estamos a estudar. Sim, outra característica da cidade da Covilhã é o grande número de idosos. Na verdade, isso é uma característica até de toda a Europa, né? Que o número de
o número de idosos é bem intenso, é bem significativo, cerca de 25% da população tem mais de 65 anos, tem 65 anos ou mais. Isso também traz essa necessidade do acompanhamento dessa saúde pública desses idosos, né, que costumam, muitos deles, às vezes também já têm esses problemas de saúde e precisam realmente utilizar esses espaços verdes para melhorar, para manter nessa saúde em dia. Dessa área de estudo, nós separamos 9 áreas principais, áreas verdes, espaços grandes, bonitos, interessantes, que são bem utilizados pela população. Alguns mais, alguns não são tão utilizados assim, e é interessante também esse estudo para estimular essa utilização, né? Nós podemos ver que dessas áreas verdes, muitas estão localizadas próximos uns dos outros e localizados bem ao centro mesmo da cidade. Isso é uma das análises que precisamos fazer quando levamos em consideração quando levamos em consideração o planejamento dos bairros e das cidades. O ideal é que essa disposição das áreas verdes não sejam tão concentradas em apenas uma região, e sim espalhados, para que moradores de todas as áreas disponham de áreas verdes que possam utilizar, que façam uso dessas áreas verdes para benefício da sua saúde, entendeu? Então, vai depender o planejamento depende dessa análise também do SIG, de fazer uma análise geral da colocação desses espaços verdes, para que não aconteça de uma parte da população ser beneficiada e outra parte não ser beneficiada desse, que é uma importante ferramenta, né, no controle das doenças até. Bom, desses nove espaços verdes que encontramos, temos um dos principais, é o Jardim do Lago, que traz uma beleza realmente, o pessoal gosta mesmo de utilizar. Tem áreas para as crianças, tem áreas também para prática de atividades esportivas, dispõe de quadras esportivas. O Jardim do Lago tem cerca de 3,5 hectares, tem um tamanho considerável. Possui um lago também, que traz essa beleza também, né? Bastante árvores, locais para descanso, locais de utilização, como bares também, existem lá, restaurantes. Temos também o Jardim das Artes, que também é uma área muito bela, mas também não é tão utilizado assim quanto o Jardim do Lago, mas também é uma área muito bonita, traz muita beleza para a cidade. Tem cerca de 18 mil metros quadrados e também tem um percurso pedonal, que isso é interessante, que estimula também a prática de caminhadas, né, de só de 1 quilômetro. Parque da Goldra também é um excelente parque, de dimensões consideráveis também, cerca de 3 hectares, um pouco mais talvez. Dispõe de áreas lúdicas para as crianças, dispõe de percurso pedonal, bares, restaurantes também estão presentes no Parque da Goldra. Jardim Municipal é um jardim importante para a cidade, é um dos primeiros, é um pouco menor, mas também dispõe de área infantil, e é uma parte interessante da cidade, que ele fica mais aqui afastado, mais um pouco afastado da cidade, e já em uma outra área assim, da cidade, que também vai trazer benefício para a população dessa área específica. O Jardim Botânico da Montanha, que esse já não é tão frequentado assim, já tem uma frequência menor, apesar de ser também bem extenso, tem cerca de 12 mil metros quadrados. Ele também traz a variedade, né, da fauna também, é possível notar nele. Temos também o Jardim Monumento Nossa Senhora da Conceição, que esse fica um pouco mais, o acesso fica um pouco mais diferente, assim, fica um pouco mais difícil acesso, porém,
ele é interessante por abranger uma outra área também da cidade, outros residentes podem utilizar esse parque, esse jardim, para utilização de lazer e de práticas desportivas. Também tem o complexo desportivo, que fica na parte baixa da cidade, o Parque das Merendas, que é o mais afastado, que fica lá em cima, já pertinho da serra, assim, do pé da serra, e que também não é tão utilizado assim, mas para lazer, atividades diferentes no final de semana, e o circuito de manutenção da UB, a UB é a universidade aqui, é uma das áreas mais populosas da cidade, que há mais residências, né, por causa do número de estudantes que vêm até aqui a cidade, e também pode ser utilizado, principalmente pelos estudantes, também para a prática dessas atividades. Bom, nós realizamos 3 análises em relação a esses parques, a esses 9 parques, 9 áreas. Nós realizamos primeiro uma análise em relação às áreas de serviço, fazendo um trajeto pedonal. Bom, para esse trajeto pedonal, primeiro nós acedemos aos dados de vias dessa região. As vias existente já na região passou por um tratamento, nós fizemos uma análise para conferir realmente fazer essa análise e adotamos um valor de velocidade de trajeto pedonal de 3,5 metros, 3,5 quilômetros por hora. E esse trajeto livre de obstáculos, no caso de escadarias, nós utilizamos 1,7 quilômetros por hora, subindo ou descendo escada. A cidade da Covilhã, ela tem bastantes aclives, declives, é uma cidade bem íngreme, né? Existem diversas escadas, diversos elevadores também para fazer esse trajeto. E nos levou a crer que nesse trajeto pedonal, há um tempo de 5 minutos, poucas partes da cidade, assim, não são tantas áreas assim que vão ser abrangidas, áreas residenciais, por esses parques. Ou seja, isso nos dá uma ideia de que os parques eles não foram muito bem direcionados, não foram muito bem planejada a sua localização. Então, essa localização vai afetar também, porque pode perceber que estão concentrados esses parques todos na área central da cidade, tendo um outro logo lá, mais à esquerda, mas essa parte da esquerda não é uma área tão como é que pode, residencial. A área mais residencial da cidade é realmente essa central e essa à direita, que não encontramos nenhum dos parques assim realmente interessantes para fazer esse uso de atividades de lazer, atividades de qualidade de vida, né? Que eles podem utilizar. Então, isso nos leva a crer que seria interessante, sim, a implantação de um outro espaço verde, pelo menos aqui, num local que possa atender a outra população da cidade, que possa fazer essa caminhada regularmente, fazer essa prática de atividades regularmente. Então, isso nos leva a crer que apenas 20% da área da nossa área de estudo, dessas 4 freguesias que estudamos, tem um percurso de caminhada de 5 a 10 minutos, de 5 ou de 10 minutos, de caminhada de sua casa até esse espaço de utilização, né, para manutenção de qualidade de vida. Ou seja, cerca de 20% ainda é uma quantidade, um quantitativo ainda baixo, né? Talvez em outras cidades ainda seja mais baixo que isso. Então, essa análise ela deve ser extrapolada também para outros bairros, outras cidades, outros centros, com o objetivo de fazer um planejamento dessa saúde, planejamento desses locais, para analisar até a colocação mesmo, a implantação dessas áreas verdes. Isso vai influenciar na saúde da população daquela cidade.
A outra análise que fizemos, uma segunda análise, fizemos esse mesmo tipo de análise, só que utilizando automóveis. Para que essa análise foi feita? O objetivo principal foi analisar, por exemplo, em atividades de lazer, que não seriam atividades diárias, seriam atividades esporádicas de finais de semana, levar, por exemplo, as crianças até o parque para brincadeiras em grupo, para dispor de realmente realizar um piquenique, realizar um jogo, realizar uma brincadeira lúdica, divertida, com outras crianças também. E seria uma atividade mais esporádica, né? Porque seria necessário utilizar o carro. Nem todas as pessoas dispõem de um automóvel também, nem todas as famílias. Então, essa segunda análise é mais objetivando o lazer, né? Esporadicamente, no final de semana. E foi observado que grande parte da área estudada é possível chegar a partir de 5 minutos, até 5 minutos, na verdade, até 5 minutos da sua residência até algum desses parques, utilizando essas vias de acesso. E também fizemos análise para 10 minutos, como pode ser visto nesses polígonos em amarelo, e a análise para chegar até esses pontos também verdes em até, no máximo, 10 minutos, utilizando um automóvel. Essa análise nos dá 80% da área assistida. Isso nos dá, sim, uma sensação de que há a quantidade necessária, né, desses espaços verdes para a prática do lazer, mas deixou a desejar um pouco na questão da prática para atividade física diária, atividade física regular. Por quê? A partir do momento que, se é necessário pegar um carro, não se torna tão atrativo assim para chegar a esse parque diariamente e fazer uma atividade física, entendeu? Então, passa a ter essa necessidade mais por questão da prática diária. De lazer estaria bem interessante, realmente. Até mesmo sem ser com automóveis, dá para se chegar esporadicamente, fazer uma caminhada até um parque para um dia de lazer é bem acessível. A gente pode ter essa observação pela análise feita. E a nossa terceira análise feita foi em relação às escolas da região. Nós tomamos nota da localização das 4 principais escolas da região, que são a Escola Secundária Quinta das Palmeiras, Escola Pedro da Covilhã, Escola Secundária Feito Pinto, Escola Secundária Campos Melo. Essas 4 escolas estão aí no mapa presentes em bolas azuis, 1, 2, 3, 4, numeradas, e foi feita a relação de cada uma das distâncias de cada uma dessas escolas para cada um dessas áreas verdes. E foi interessante essa análise para levar em consideração que as equipes escolares podem ser estimuladas também a utilizar esses espaços como complemento na educação das crianças, por exemplo, na educação ambiental, que é tão fundamental, né, que tem sido tão abordada. Então, essas aulas podem deixar de ser apenas aulas teóricas, né, sem muita visualização prática, e passar a utilizar também os parques com esse fim pedagógico, né? E isso também traria o estímulo para as crianças utilizar esses parques. A outra questão interessante a ser feita com essa análise é que muitas dessas crianças vão até as escolas, crianças, jovens, adolescentes, vão até essas escolas com percurso pedonal, né, fazendo o trajeto andando e tendo uma certa proximidade com esses parques, também há o estímulo dessa utilização. Há um estímulo para as crianças deixarem de lado o que tanto tem usado hoje, como celulares, tablets, computadores, videogames, e utilizar também os parques como um auxílio, né? Nesse momento de brincadeiras, de ludicidade,
de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, né, utilizar também esses parques também como locais de brincadeiras de diversão. E foi observado que a distância foi bem interessante em relação ao Parque da Goldra, Jardim da Goldra, que levaria, dependendo da escola, de 4 a 8 minutos de distância, dependendo da escola que essa criança, que esse adolescente estudar, por exemplo, na escola Pedro da Covilhã, em 4 minutos de caminhada, o estudante chega com o pai ou com o grupo de estudantes, chega até esse parque. Então, isso mostra que é interessante essa colocação, foi bem planejado, essa colocação desse parque público, que é um parque recente, o Jardim da Goldra, e traz esse benefício de estar próximo às escolas e trazer também, poder trazer também, ser um atrativo para os estudantes. Bom, esse foi a nossa palestra, e todo esse conteúdo ele foi desenvolvido na disciplina de vias de comunicação, no mestrado, de Sistema de Informações Geográficas, e trouxe essa ideia das análises, que a ideia principal é extrapolar, que foi feita em uma das cidades, realmente, e para levar para outras cidades, levar para outros bairros, seja aqui de Portugal, seja do Brasil, para ter essa análise dessa colocação dos espaços públicos, dos espaços verdes públicos, e também analisar, atrelar a saúde pública, que está aqui, como a gente observou durante toda a palestra, está ligado diretamente à saúde dos indivíduos. Bom, muito obrigada por assistirem à palestra. Vocês podem me encontrar no Instagram, no e-mail, e também vamos ter agora um espaço dedicado a debate e tirarmos algumas dúvidas. Muito obrigada.